Igreja Presente, mais um programa para você que sempre está acompanhando a nossa rede Século XXI. Quero agradecer muito o carinho da sua audiência por estar conosco aqui, sempre no nosso programa. Gravando aqui na Arquidiocese de São Paulo, com o cardeal Dom Odilo Peruchere, que é arcebispo desta arquidiocese. De maneira especial, hoje, Dom Odilo, além de ser na Arquidiocese de São Paulo, por causa de São Paulo. Pois é, São Paulo apóstolo, que é padroeiro da Arquidiocese de São Paulo, da cidade de São Paulo, do estado de São Paulo, e de tantas organizações que levam o nome de São Paulo, como Fundação São Paulo e assim por diante. Estado de São Paulo, até o jornal Folha de São Paulo, claro, fazem referência ao estado, mas sempre levam o nome São Paulo. E nós comemoramos, no dia 25 de janeiro, a festa da conversão de São Paulo, o apóstolo que, de perseguidor que era dos cristãos, se transformou no ardoroso evangelizador, missionário de Jesus Cristo. E, pela graça de Deus, como ele mesmo diz, né? Pela graça de Deus, eu sou o que sou. Embora reconhecendo sua vida antes, que foi uma vida, digamos assim, longe dos ideais do Evangelho, ele diz, pela graça de Deus, eu sou o que sou. Deus foi misericordioso comigo. E agora eu quero corresponder à misericórdia de Deus. Só para a gente entender um pouco dessa vida de São Paulo, Saulo, né? Que antes era Saulo, ele via Jesus como um traidor, Dom Odilo? Antes da conversão dele? Na verdade, traidor, não saberia se seria esta a palavra exata, né? Mas ele, naturalmente, como jovem, né, fariseu, estudioso da religião de seus pais, ele não podia concordar, como em geral não concordavam que do meio do judaísmo saísse uma nova religião. Sim. E que saísse um grupo que, de alguma forma, se dizia herdeiro do judaísmo, mas, ao mesmo tempo, que superava o judaísmo, né? Então, isso, claro, era da convicção de São Paulo. E por isso ele achava, bem, Jesus, tudo bem, mas que agora venham pregar em nome de Jesus uma nova religião, e aí ele não estava aceitando isso de jeito nenhum. Ele via que os cristãos, né, e os apóstolos estavam introduzindo eu diria, um caminho novo e falso dentro do judaísmo. Mas foi justamente esse encontro com Jesus Cristo, depois, naturalmente, a instrução que ele recebeu dos apóstolos, que fez a ele perceber que não era uma traição da fé dos pais, mas era justamente levar à perfeição aquilo que estava na fé dos pais. Dom Odilo, a gente escuta muito essa palavra na igreja, um chamado. São Paulo também recebeu um chamado muito grande nessa conversão? O chamado para São Paulo foi muito direto. Chamado, né, pelo nome, Saulo, Saulo, por que me persegues? Portanto, São Paulo dizendo, isto é, Jesus aparecendo a Paulo e dizendo a ele, pelo nome, Saulo, antes de ser Paulo, né? Saulo, por que me persegues? E Saulo quer saber, mas quem és tu que me falas? E aí Jesus se apresenta. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas Saulo estava perseguindo mesmo, eram os cristãos. Aí Saulo entendeu, começou a entender que ali havia algo mais do que simplesmente Jesus como um profeta. Jesus estava presente em cada um dos cristãos. Depois se fez instruir no Evangelho e aí, claro, se tornou o ardoroso apóstolo. Dom Odilo, eu tenho que fazer uma pergunta. Por que às vezes a gente escuta mais o nome de Paulo, de São Paulo, do que de muitos outros apóstolos? É muito fácil, porque São Paulo é quem mais deixou, digamos, escritos, né, no Novo Testamento. Os outros apóstolos, bem, nós temos os evangelistas que deixaram relatos do Evangelho, São João, São Mateus, São Marcos, São Lucas, né? E eles também são muito citados. Mas de São Paulo fala-se muito já nos Atos dos Apóstolos.
Depois ele tem as várias cartas paulinas, né? Cartas Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, 1ª e 2ª Tessalonicenses, Efésios, Gálatas, Colossenses, Filipenses, Tito, né? Carta a Filemon, 1ª e 2ª Timóteo. Então ele deixou uma série de escritos, mas sobretudo porque a pregação dele já deu um passo adiante daquilo que era a pregação dos evangelistas. Saulo já traduz o evangelho em reflexão cristã. A rigor, podemos dizer, Saulo foi o primeiro teólogo, de fato, do cristianismo. Ele passa do evangelho, que é um gênero que também é teologia, mas é um gênero próprio do evangelho, que retrata a vida, a pregação, as obras de Jesus, evangelho. Passa do evangelho à reflexão sobre o evangelho e as consequências para a vida cristã. E daí vem já doutrina cristã. Então, São Paulo, de fato, lá nos inícios do cristianismo, ele deixou para a igreja um corpo muito sólido de doutrina cristã, de afirmações sobre Jesus, que aprofundam as afirmações do Evangelho, né? Afirmações sobre Jesus, afirmações sobre a obra de Jesus, afirmações sobre a igreja, a comunidade de Jesus, afirmações sobre a redenção, o que Jesus veio fazer, como Jesus nos redime, e afirmações sobre a vida cristã, como os cristãos devem viver para serem coerentes com Jesus Cristo. Eu fiz a pergunta lá no comecinho, falando assim, como Saulo, ele vivia Jesus como um traidor. Agora, como Paulo, como se fosse Paulo falando, Ângelo, para Paulo, quem é Jesus hoje? Bom, São Paulo diz muito claramente nas suas cartas, né, Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias de Deus, Jesus é o ungido de Deus, Jesus é o Filho de Deus, Jesus é aquele que nos traz o Espírito de Deus, o Espírito Santo, Jesus é o Salvador, o Redentor, né? Enfim, Jesus é o fundamento da igreja, né? Jesus é o fundamento sólido da igreja, e por isso Jesus é como a cabeça do corpo que é a igreja. Jesus é aquele que une a si toda a humanidade, todos aqueles que creem, e com ele formam uma única vida, é o corpo de Cristo, e assim por diante. Então, São Paulo, em outras palavras, Jesus é tudo para ele. Tem uma passagem que ele diz muito bem, o meu viver é Cristo. Daqui para frente o meu viver é Cristo. Não quero saber de outra coisa mais importante do que Jesus Cristo e Jesus Cristo crucificado. E ele levou isso até o martírio? Levou isso até o martírio, testemunhou isso perante as autoridades religiosas, que o queriam matar, queriam executar. Testemunhou isso perante as autoridades públicas, né, civis, né, o governador romano, depois Herodes, perante depois até o imperador romano, né? São Paulo era cidadão romano e não se deixou julgar pelas autoridades menores e apelou a César, dizendo, eu quero ser julgado por César porque sou um cidadão romano, né? Ele foi decapitado? Segundo a tradição, sim, foi decapitado. Tem algum porquê disso, Ângelo? Por causa dessa ligação de ser um cidadão romano? Porque, normalmente, os cristãos, eles recebiam, né, os rebeldes recebiam a condenação dos romanos, a condenação de cruz. Sim. Um cidadão romano não podia ser crucificado, porque a morte na cruz era extremamente vergonhosa, era um ultraje à dignidade de um cidadão romano, mesmo que fosse um malfeitor, fosse um ladrão, um assassino, mas se fosse um cidadão romano, assim mesmo, ele não podia ser condenado à morte, porque a condenação à morte não podia ser condenado à morte de cruz, porque a morte na cruz era infamante, era um ultraje, era uma vergonha. E por isso São Paulo não foi crucificado. Segundo a tradição, outros apóstolos foram crucificados, São Pedro, Santo André, por exemplo, né? Em vez de São Paulo foi decapitado. E a decapitação era uma morte menos vergonhosa, né? Uma condenação
entre aspas, mais digna de um cidadão romano. É bom que a gente vai aprendendo aqui também, não é? Onde nós não falamos do Congresso Eucarístico Nacional, que a gente vem prometendo para o nosso público que está em casa, nós temos pouco tempo, mas é para ir preparando o coração das pessoas, que este ano nós vamos ter esse momento que é importante para nós da igreja, em agosto, lá em Belém do Pará, que é o Congresso Eucarístico Nacional. Sim, vai ser em agosto, e o Congresso Eucarístico vai sempre de domingo a domingo. No domingo, no começo de agosto ainda, vai ser a abertura, acho que é o segundo domingo de agosto, abertura do Congresso Eucarístico. 15 de agosto. E depois, então, uma semana depois, ele é concluído. Muitas iniciativas, portanto, no mês de agosto, em preparação ao Congresso, e depois a realização do Congresso lá em Belém. Mas ele acontece em Belém, mas pode ser acompanhado também em todo o Brasil. Mas é um momento onde nós somos chamados a ir ao encontro, a ir para Belém do Pará, Dom Odilo? Também isso faz parte, dentro do Ano Santo, então, já faz parte também das peregrinações do Ano Santo. Então, o Congresso Eucarístico tem uma característica especial neste ano. Além de ser eucarístico, é também o Congresso da Misericórdia. Bem, a Eucaristia é a expressão do mistério da misericórdia de Deus. Então, nós vamos explicar mais durante o decorrer do ano, nós vamos fazer outros programas sobre o Congresso Eucarístico para poder deixar você muito bem ciente do que vai acontecer para lá. Então, a gente já vai dizendo que vai ser do dia 15 de agosto e dia 21, até o dia 21 de agosto. E eu já vi aqui na programação que logo no primeiro dia o senhor tem missa para celebrar lá às 8 horas da manhã. Eu tenho uma missa na segunda-feira, né? Na Catedral de Belém do Pará. O senhor já vai celebrar lá. Então, Dom Odilo, uma palavra final para todos nós, né? E já preparando para o nosso coração, que cada vez mais nós estamos chegando próximo da Quaresma, o Carnaval já está chegando aí. É a palavra para o nosso povo de Deus. Então, convido a acompanhar amanhã, dia 25 de janeiro, a festa de São Paulo Apóstolo. Quem puder ir à igreja, participe da missa. E nós aqui em São Paulo estaremos em festa da Arquidiocese, festa da cidade, porque é também o dia em que se recorda a fundação de São Paulo. São Paulo iniciou com uma missa, já pensou? A missa celebrada na missão São Paulo Apóstolo, no dia 25 de janeiro, na festa da conversão do apóstolo São Paulo. Lá no pátio do colégio estavam presentes, né, o padre Manuel da Nóbrega e também São José de Anchieta, que ainda não era padre. Então, são fatos bonitos relacionados à história de São Paulo. São Paulo começou com uma missa. E esta missa, o dia desta missa, é a data de criação da cidade de São Paulo. Nós lembramos isso, portanto, dia 25 de janeiro. Que Deus abençoe a nossa cidade. Nós dizemos que Deus habita em São Paulo, como habita em toda a cidade. Deus habita essa cidade. São Paulo nos ajude a fazer com que essa cidade seja sempre mais de acordo com os planos de Deus. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.